Bom dia, meninos. Aqui é o professor Cristiano, de Sociologia. Vamos trabalhar um tema hoje chamado ciência política. Esse conceito do que vem a ser a ciência política e quais as suas origens, qual a sua responsabilidade sobre a formação e a organização e a manutenção da ordem dentro das sociedades, certo? Então, a palavra ciência política, ela tem origem, né, na língua grega e relacionava-se à organização da polis nas cidades-estados. E o que eram polis? Polis eram cidades-estados, que significam cidades independentes politicamente e economicamente, porém elas são ligadas, certo, no que diz respeito à cultura. No entanto, esse termo ciência política, ele surge como um elemento de preocupação de uma boa gestão política, né? E esse termo ele tem a sua origem, né, na voz e nos escritos de Aristóteles, como está dizendo aqui, ó. Aristóteles dedicou-se ao assunto informando que a ciência política seria uma ciência maior. Por que era uma ciência maior? Porque ela ela se estrutura e ela foi criada no sentido de trazer uma preocupação com a política pública interna das nações e das regiões, no sentido de trazer um bem-estar para a população. Né? Tanto que é justamente na Grécia Antiga que vão surgir palavras como democracia, como filosofia, o desenvolvimento técnico e científico, sempre em direção à manutenção e ao crescimento da organização do Estado, certo? Poderia resultar também, ou seja, a ciência política na organização de uma nova governança que atendesse ao bem-estar geral. Então, a preocupação da ciência política era resolver os problemas da cidade, né? A partir do momento em que se tenha a ideia do que vem a ser a ciência política, ou seja, o engajamento do ser humano nas questões políticas, você observa que ela vai avançando no que diz respeito à construção teórica, né? Então, nós temos pensadores como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, né, que trazem uma ideia de uma ciência política pós-renascimento, onde essa ciência ela só vai se desenvolver através de um discurso de centralização do poder nas mãos do rei ou dos príncipes, no sentido de que essa centralização ela é muito importante para o desenvolvimento e a manutenção da paz interna. Né? Então, nós temos aqui que o filósofo, no caso Aristóteles, afirmou que o homem era essencialmente um animal político, né? A primeira formulação uma das primeiras formulações, né, ao entendimento dessa ciência encontram-se no Renascimento, ou seja, no Renascimento, que é justamente aquele elemento primordial da volta aos modelos greco-romanos de civilização. Né? Por que greco-romanos de civilização? O que significa esse renascer? Né? Significa voltar àquele momento de desenvolvimento da ciência, de desenvolvimento da tecnologia, de aproximação do comércio, né? De uma intensa valorização da razão em detrimento da fé. Essa é a nova forma de pensamento proposta pelo Renascimento. Todos esses teóricos que vão trabalhar a questão do desenvolvimento da ciência política, eles vão justificar o poder do rei como um elemento fundamental para a manutenção da ordem, né? Olha aqui, as primeiras formulações próximas ao entendimento dessa ciência encontraram-se no Renascimento, em especial no século XV e XVI, que é aquele momento do processo da expansão marítima comercial, com estudos de Nicolau Maquiavel, onde ele escreve um livro chamado O Príncipe. Nesse livro tem uma frase muito interessante que chama-se "Os fins justificam os meios", ou seja, não importa qual a atitude ou as medidas políticas tomadas por um governante para resolver um problema, desde que ele consiga resolver esse problema, certo? Maquiavel, de 1469 a 1527, é considerado o pai da ciência política, né, por conferir uma racionalidade própria ao campo político, a racionalidade da justificativa do poder imposto pelo Estado para a manutenção da ordem, certo? Nós temos aqui outros pensadores que também vão desenvolver essa ideia, né? Essa perspectiva desse realismo político, né? Então, a gente está dizendo aqui, ó, na perspectiva de um realismo político, o pensador florentino do Renascimento, né, no caso Nicolau Maquiavel, afirmou que o príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder. Ou seja, todos eles acabam justificando o poder e a centralização do poder monárquico. Por quê? O desenvolvimento da ciência política ela tende ao desenvolvimento dos estados modernos para atender aos interesses do mercado, certo? Um outro pensador que escreveu sobre isso foi Thomas Hobbes, onde ele diz: o homem é lobo do próprio homem, né? Nesse sentido, quem é que vai, através de um desenvolvimento da política interna, né, criar condições de paz interna? O próprio Estado. Né? Por exemplo, e essa justificativa do fortalecimento e da centralização do poder
poder do Estado, defendido pela ciência política, ela é muito importante para entender, por exemplo, o momento de pandemia que a gente está vivendo. Quem é que toma todas as decisões, né, em prol do bem público? O Estado. A iniciativa privada, nesse caso, ela não teria capacidade, muito menos competência, para lidar com uma situação tão macra, né, tão macro nesse sentido da pandemia. Então, nós temos aqui o Thomas Hobbes, que foi outro intelectual importante para estabelecer a racionalização da política. Ou seja, racionalizar a política é tentar trazer ela ao mais próximo do bem comum. Tá? Para Hobbes, o rei é a figura máxima, central, tá? Que garante uma ordem possibilitada para o exercício da sua vontade. Defende a ideia de uma constituição, de uma sociedade civil e o poder do Estado com base em um contrato social. Ou seja, o que é esse contrato social? O contrato de se permitir, de se dar amplos poderes do Estado para que ele possa gerir todas as ações humanas, certo? Defende a ideia de uma Constituição e um contrato social. Temos aqui também John Locke, que traz também uma outra ideia com relação à formação dessa ciência política, que, em suas próprias palavras, ele diz assim, ó, a liberdade natural do homem deve estar livre de qualquer poder superior na terra, e não depende da vontade ou da autoridade legislativa do homem, desconhecendo outra regra além da natureza. A liberdade do homem na sociedade não deve ser edificada sob qualquer poder legislativo, exceto aquele exercido por consentimento da comunidade civil. Então, ele dizia que o poder conferido ao Estado ele tem que ser dado pela sociedade. Ou seja, você só permite essa dominação dentro dessa ideia de uma aceitação social no quesito dominação pública, certo? Muito obrigado, meninos. Um abraço para vocês e até a próxima aula.